Roberto Rabelo discorrerá agora sobre o tema Deus estabeleceu um dia. Uma das realidades da vida que mais estranheza e perplexidade causam é o aparente triunfo do mal sobre o bem. Grandes crimes são perpetrados e ficam sem punição, às vezes mesmo quando conhecidos. Sistemas de erro e opressão se levantam e prosperam. Por vezes os que fazem o bem são punidos e os que fazem o mal são louvados. Muitos perguntam em face disto, onde está Deus? Por que não pune a injustiça? Por que não galardoa a justiça? Certo incrédulo, para zombar de uma piedosa senhora cristã, disse: plantei as minhas batatas no dia de repouso, cultivei-as no dia de repouso, colhi-as no dia de repouso e tive uma das melhores safras da zona. Onde está Deus? Respondeu a senhora: Deus não faz ajuste de contas em outubro, o mês da colheita. Esse é o ponto. Deus não faz o ajuste de contas em outubro ou janeiro. Ele não ajusta a conta cada vez que praticamos o mal, mas tem um dia de ajuste, um dia em que o mal vai ser punido e o bem galardoado. A Escritura diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Não há nada mais impressionante que o pensamento de que cada um de nós terá de dar pessoalmente contas a Deus do modo como vivemos. Não importa quão ocupados estejamos, devemos sempre lembrar as palavras do apóstolo: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 12, versículo 14. É inútil tentarmos livrar-nos da ideia do juízo final, argumentando a seu respeito. Ele virá, quer o queiramos, quer não. O dia de juízo virá no fim da história da terra, no fim da história do pecado. Então seremos todos descobertos diante do juiz divino, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, escreve São Paulo, Romanos 14, versículo 10. Seremos julgados pelas nossas obras, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Seremos julgados por nossas palavras. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo. São Mateus 12, 36. O julgamento divino não tomará em conta apenas as obras e palavras, mas também os pensamentos do coração, os segredos da vida. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Deus não esquecerá coisa alguma no dia de juízo. Tudo o que pensamos e fizemos estará diante dele. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Amós 8, versículo 7. As Escrituras falam de livros de registro como base do julgamento final. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, versículo 12. O que está sendo escrito nesses livros hoje? Que viu Deus na tua vida e na minha? Que atos, que palavras, que pensamentos foram escritos? Lembremos, meus amigos, que todos compareceremos perante o juiz que não comete erro. Os homens fazem muita coisa que conseguem ocultar aos semelhantes. Talvez não cheguemos a conhecê-las nessa vida, mas no dia do juízo elas serão descobertas. Pois nada há encoberto, disse Jesus, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. São Mateus 10, 26. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do Eterno um pensamento que seja, exato de toda a conta injusta e de todo negócio desonesto. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ação corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces
e lê a vida íntima. Quão solene é esta consideração! Dia após dia que passa para a eternidade traz a sua enorme porção de relatos para os livros, uma vez faladas, e ações uma vez praticadas, nunca mais os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas, e quantas ações sem ser praticadas. Nesta irradiação desejamos encarecer que todos somos responsáveis para com Deus. Um dia responderemos pela nossa vida perante Ele, e naquele dia, prezado ouvinte, o julgamento divino não deverá ser surpresa para nós. Seremos julgados não por alguma nova lei de que nunca ouvimos, mas pelo antigo código divino, as Escrituras Sagradas. Escutai essas palavras de Cristo. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. São João 12, versículo 48. Pensai nisto, devemos ser julgados pelas Escrituras, e contudo muitos de nós nunca lemos o livro sagrado. Poderíamos que assim procedem dizer no dia de juízo: Senhor, eu não soube a diferença entre o bem e o mal, mas tiveste em casa as Escrituras. Sim, mas não tive tempo de as ler. Achais que tal desculpa teria peso? Sem dúvida é tempo de começar a ler as palavras de Cristo. Se não temos tempo, faremos bem em tomar tempo. Deus nos dá vidas suficientemente longas a fim de nos prepararmos para o dia de juízo. Num sentido restrito, seremos julgados pelo Santo Decálogo, pelos 10 mandamentos. São Tiago diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. São Tiago 2, versículo 12. Prezado amigo, como será contigo no dia de juízo? Ao pesar Deus a tua vida, como será comigo? Seremos aprovados ou seremos achados em falta?